Oferecimento Sesc. Câmeras abertas, microfones liberados, gravador também funcionando. Conosco nas segundas-feiras aqui no GJR, doutor Pedro Henrique Dias, falando sobre a saúde da mulher. Bom dia, doutor. Bem-vindo novamente. Bom dia, Léo. Bom dia, Cabelinho. Bom dia, ouvintes. Muito bem, né? Hoje para falar sobre mais um tema bem importante, né, Cabelo? A gente tem trazido todas as segundas-feiras temas bem pertinentes, né? Bem importantes. E hoje, novamente, a gente traz a saúde da mulher relacionada ao coração, né? A menopausa e o coração. Com certeza, Léo. Todos devem saber que a menopausa realmente é um marco na vida da mulher, né? Antes da menopausa, a mulher tem seus ovários a 1000, produzindo hormônios. Esses hormônios são importantes para todo o organismo, né? E muito para o coração. A mulher, depois que entra na menopausa, os ovários param de produzir hormônios, né? E existe uma perda dessa proteção cardiológica. Qual é a consequência disso? Aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares, principalmente infarto e o derrame, né? Claro, associado a isso temos o envelhecimento natural da mulher, né? Com a idade, todos estamos mais predispostos a ter hipertensão, diabetes, aumento de colesterol. Então, a grande importância em relação à menopausa e problemas cardiovasculares é o grande aumento de infartos depois da menopausa. Até a minha questão, né, doutora, quando a gente fala de infarto e tudo mais, né, os homens também sofrem bastante com isso, né? É uma das principais causas de morte também dos homens? Com certeza, com toda certeza. E eu sempre costumo comparar muito, assim, a relação de causa de morte como infarto entre mulheres e homens. A proporção. A proporção. Existe um estudo clássico, um estudo científico de 1976, né? Então bem antigo, onde esse estudo compara homens e mulheres em relação a mortes por infarto e derrame, né? Antes dos 50, 55 anos, né? Antes da menopausa, as mulheres têm um risco muito baixo e o homem tem um risco muito alto, né? O homem está lá em cima e a mulher está aqui embaixo, né? Antes da menopausa, as mulheres têm a metade ou até menos, na metade da incidência desse tipo de doença cardíaca, né? E após a menopausa, depois de 50, 55 anos, nas mulheres já aumenta 10 vezes esse risco A curva aumenta. E só vai aumentando com a idade. Depois dos 65 anos, a mulher quase que alcança o homem. E depois dos 70 anos, a mulher aumenta. Então, depois dos 70 anos, a mulher tem mais infarto e derrame do que o homem. E pesquisando, né, o porquê, chegou-se à conclusão que tem a ver com o hormônio estradiol, né? O principal hormônio da mulher. Ele é cardioprotetor. A mulher entrou na menopausa, perde essa proteção e aumenta muito o risco, né? Isso é bem chamativo, né? Esse marco. Parou de menstruar, as doenças cardiovasculares, os infartos e derrame começam a aumentar muito nas mulheres. A gente pode, então, ter uma ideia de que as mulheres, muito mais pela predisposição genética, começam a ter o infarto a partir de uma certa idade, principalmente que nem tu falaste depois da menopausa, enquanto os homens também têm a questão, acho que muito dos hábitos, né? Porque os homens, provavelmente, um infarto, quando tu tá me falando, eu tava prestando atenção, né? A curva da mulher vai aumentando quando ela vai perdendo o hormônio. Como é que é o nome do hormônio mesmo? O estradiol. Estradiol, né? E os homens não, né? Os homens, eles, tipo, as mulheres passam ele depois de 70, né? Quando o estradiol já tá no final, né? E os homens, tipo, 50, 60, 40, a partir dos 40 que começam a criar mais fatores de risco, provavelmente seja muito pelos hábitos, né, doutor? Exatamente. A mulher vive mais que o homem, né? Isso aí a gente sabe, né? Infarto sempre foi uma causa importante, tanto em homem quanto mulher, né? Mas sempre que chamou atenção é que o homem, assim, fuma mais, é mais obeso, tem uns hábitos alimentares piores, em termos gerais, do que a mulher, né? Sim. Mas o que chama atenção e começa a mudar essa curva em relação ao homem e à mulher é a menopausa. E depois da menopausa, então a gente pode concluir que o infarto pode ser a principal causa hoje de morte das mulheres? Sem dúvida nenhuma, né? Existem vários estudos científicos hoje em dia dizendo que a principal causa de morte é o infarto. Antes dos 50, 55 anos, né? Antes da menopausa, as principais mortes nas mulheres são as causas não naturais. Não naturais. São os acidentes de trânsito, os homicídios, né? Feminicídio hoje em dia, né? É uma coisa... Sim, absurdo, né? Absurda, né?
E depois alguns cânceres de mama, de útero, né? E depois da menopausa, e antes dos 50, 55 anos, não que o infarto e o derrame não apareçam nessas estatísticas, né? Antes dos 50, 55 anos, o infarto é a 6ª causa de morte e o derrame é a 7ª causa de morte. Deu aquela virada hormonal, a mulher entrou na menopausa, o infarto é a principal causa e o derrame assim, é a 2ª causa. E depois vem os tumores malignos, câncer de mama, intestino e pulmão, né? Então vê que diferença, né? Antes da menopausa, o infarto é a 7ª causa. Depois da menopausa é a principal causa. Claro que não é só a falta de hormônio, tem a ver com estilo de vida, com alimentação, com a falta de atividade física. Tem várias coisas que são incluídas nesse aumento da incidência, né? Mas que o hormônio faz falta depois da menopausa, isso aí não resta dúvida nenhuma, né? Tá louco, tu vê como muda, né? Como o organismo feminino é complexo, né, doutor? Complexo, né? São 2 seres diferentes, né? Homem e mulher. Eu sempre cito um livro, né? Se não me engano, homens são de Marte e mulheres são de Vênus, né? E aí ele diz exatamente, né? Homens e mulheres são diferentes no aspecto emocional e no aspecto físico. O homem não tem essa marcação de andropausa, né? Não existe uma definição como na mulher, depois de 50, 55. Às vezes a andropausa no homem é com 70 anos, 80 anos, né? Então não tem bem essa definição. A mulher, o organismo dela responde mais cedo, né? Essas alterações hormonais e tudo mais. E aí, nesse caso, a gente pode concluir, sem dúvida nenhuma, que a reposição hormonal, ela realmente vai ajudar na prevenção dessas doenças, né, doutor? Que afetam o coração, né? E que ocorrem depois da menopausa. Com certeza, né? Eu sempre digo assim, antigamente a gente dizia, vamos fazer reposição hormonal porque está tendo muito calorão, vamos aliviar esses calorões. E as coisas vêm mudando, né? Hoje em dia é para aliviar os sintomas, calorões, outros sintomas, secura vaginal, desconforto na relação, a libido que diminui, né? A insônia. Então são sintomas que afetam a qualidade de vida da mulher. Mas reposição hormonal não é só para isso hoje em dia, é para prevenir problemas lá no futuro, que é a doença cardiovascular, o infarto, o derrame, diminuir o risco de osteoporose, que também é um outro assunto que a gente vai falar mais adiante, e mais recentemente diminuir o risco de Alzheimer, né? Eu tenho uma aulinha que eu dou no consultório, uma aulinha rápida, mostro alguns slides para os pacientes, e ali dentro da prevenção eu tinha a doença de Alzheimer interrogado. E hoje em dia eu digo para ela, eu tenho que tirar esse ponto de interrogação. Hoje em dia está bem estabelecido. Reposição hormonal ajuda na prevenção da doença de Alzheimer. Então, realmente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira do Climatério, elas são unânimes hoje em dia, né? Fazer reposição hormonal diminui mortalidade. Mulher que repõe hormônios morre menos. E qual é a diminuição dessa mortalidade? É 30% a 40%. É muita coisa. Percentualmente é alto, né? É muita coisa, né? Então as mulheres que fazem reposição hormonal, não há dúvida. Elas vão morrer menos porque vão ter menos infarto e menos derrames. Que são as principais causas de mortes nas mulheres depois que entram nessa fase do climatério. 50% das mortes depois da menopausa são por doenças cardiovasculares. É infarto e é derrame, né? E eu sempre digo assim para as pacientes, vocês têm medo de fazer reposição hormonal, medo do câncer de mama. Claro, o câncer de mama é importante, porque ele é o mais importante câncer da mulher, tem que se preocupar com ele. Maior incidência, né? Mas esquecem que o que mais mata é o infarto e o derrame, sendo que a reposição hormonal ajuda, protege contra esse tipo de doença, né? Então sempre é importante citar essa relação, né? Agora, importante demais, né? Como a gente já falou outras vezes, tem um período para começar esse tratamento e não tem período para terminar. Eu só vou ter os benefícios cardiovasculares, esse efeito de proteger o coração, se eu inicio dentro da janela de oportunidade, que é aquele conceito, tem que iniciar antes dos 60 anos e nos primeiros 10 anos de menopausa. Passado essa janela de oportunidade, não se terá mais os efeitos benéficos sobre o coração. Então é importante a mulher ficar atenta aos primeiros sintomas. Começou a ter calorões, está com 40, 45, 50 anos, os ciclos estão começando a falhar, ela nota que o organismo dela já está reagindo de uma maneira diferente, talvez seja a hora de procurar o seu médico, seu ginecologista,
e ver se não é o início de uma perimenopausa, que é o período ideal para começar esse tipo de tratamento da terapia hormonal. Eu acho que é importante, né, doutor, com tudo isso que tu fala e tu vem falando pra nós toda segunda-feira, as pessoas terem a ciência da rotina, dos exames, das consultas, porque é muito mais fácil uma pessoa daqui a pouco ficar 3, 4 anos sem consultar um especialista, né, doutor? Aquela rotina da consulta, de repente, semestral, anual, dependendo da idade, né, doutor? Porque ali ela vai entendendo o processo, né? Porque muitas vezes a prevenção, que tu sempre faz questão de falar, eu acho que é importante, ela parte disso também, da rotina de consultas, de exames, para entender o momento certo também, né, doutor? A gente tem uma tradição, e homem também tem essa tradição, só procurar o médico quando tem algum sintoma, né? Mas hoje em dia a prevenção é dada muito valor, né? Eu não entendo algumas pacientes que chegam no consultório e dizem assim, eu não quero fazer uma mamografia porque eu tenho medo de achar alguma coisa. Eu digo, minha querida, se tem que achar logo, né? Não adianta tu chegar aqui com um nódulo grande de mama que aí já era, né? Então, o ideal para a mulher, todo ano, fazer a sua rotina, a sua consulta, mesmo que não sinta nada, né? Até porque as consultas hoje em dia não são só para ver doença, é para conversar, tem um aspecto emocional que a gente consegue captar muito bem, né? Então, o médico e a paciente hoje em dia tem uma troca de ideia bem importante. Acabou-se aquela época que o médico era um deus, que ele só falava e o que dizia era lei, era um dogma. Não, hoje em dia as decisões são muito compartilhadas, né? Então existe essa troca, com certeza. Legal. É um diálogo muito importante, né? A Juliana Santos, aqui nosso ouvinte, ela tá perguntando justamente isso, né? Quando é o melhor momento para procurar esse acompanhamento médico e como funciona... enfim, ela tá questionando aqui com relação ao agendamento e tudo mais, né? Mas ela tá perguntando justamente quando é o momento ideal para buscar esse acompanhamento, né? Bom, falando assim da primeira consulta ginecológica, em termos gerais, até os 16 anos, mais ou menos, a menina vai consultar com o seu pediatra. Geralmente é isso, né? Antes disso, começou a ter uma vida sexual ativa, que hoje em dia cada vez mais é precocemente. Aí chegou a hora de fazer a consulta primeira com um ginecologista, onde a gente vai orientar, conversar. E não é só dar o método anticoncepcional, é conversar também sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? E a partir daí, uma consulta cada ano e meio. Então, existem os exames de imagem de rotina, existem as revisões, existem exames complementares. Então, o ideal, ano e meio, fazer uma consulta ginecológica, mesmo que não tenha sintomas. Porque muita coisa pega nas mulheres assintomáticas. A Alessandra está perguntando justamente sobre essa questão dos sintomas, né? Em que fase que são mais comuns os sintomas aparecerem, né? Quando que eles começam a aparecer mais e como identificar os sintomas no corpo da mulher? A partir dos 40 anos, a mulher já deve ficar atenta. Porque antes dos 40 anos é uma menopausa precoce que a gente chama. É uma doença, né? Não é o fisiológico. O fisiológico da mulher entrar na menopausa a partir dos 45, né? 50 anos. Antes dos 40 anos é uma doença, muda todo o aspecto, muda todo o tratamento. Então, a partir dos 40 anos, sentiu assim que o que mais chama a atenção são aqueles calorões, né? Uma coisa que vem do nada, acorda de noite, joga a coberta, o marido reclama, porque tira a coberta, passa frio. Então, calorões é uma coisa mais chamativa, mas tem coisas mais insidiosas. O ciclo menstrual começa a desregular, começa a ter os atrasos, ou começa ao contrário, menstruar 2 vezes por mês, desregula o seu ciclo. Começa a aparecer uma fadiga assim meio estranha, a mulher dorme bem à noite, acorda cansada, acostumada a ir na academia e já não consegue mais fazer os exercícios. A vagina começa a ficar mais seca, começa a ter que usar algum lubrificante na relação. A libido, elas mesmas dizem, prefiro que o marido não me procure, né? Então são coisas que começam a chamar a atenção. Aí é hora de investigar, fazer exames hormonais, fazer uma investigação mais profunda. Talvez já seja a hora de iniciar algum tratamento. Tem exames que identificam esse desequilíbrio. Tem exames, mas o principal é a clínica, né? A medicina clínica ela é mandatória. Eu começou a ter calorões com 40, 42 anos, não tem outros sintomas, exames hormonais normais, já começa a fazer alguma reposição hormonal.
Muito bem, 8h20, assim encerramos mais um bate-papo aí muito legal, muito pertinente com o Dr. Pedro Henrique Dias sobre a saúde da mulher. E a mulherada fica empolvorosa aqui, geralmente, né? São temas que despertam muita atenção, né, das nossas ouvintes. E a gente também vai entendendo por tabela como é que funciona o organismo feminino, né, Cabelo? Esse complexo organismo que elas carregam aí, né? É porque tem outras coisas que a gente nunca vai entender, não adianta. Coisa que não adianta o doutor vir aqui toda segunda-feira explicar que Aceita que é melhor. Exatamente. Obrigado, doutor. Então, Obrigado, até a próxima, né? A gente vai encerrando esse primeiro bloco aqui de entrevistas. Na sequência, estamos de volta aqui no Grande Jornal Regional, na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional. Muito mais.